É interessante. Você já viu Deus? Eu confesso que quando eu era criança, eu imaginava que Deus era como se fosse um imenso olho, um olhão, me olhando em tudo quanto era lugar. Porque alguém disse assim pra mim, que Deus era onisciente, ele sabia de tudo. E pra mim, saber de tudo tinha a ver com visão, tinha a ver com ver tudo. E me disseram que o olhar de Deus era como o olhar do super-homem. Só que melhor ainda, porque o super-homem ele tinha visão de raio-x, então ele enxergava atrás de parede, atrás de madeira, atrás de uma porção de coisas menos de chumbo. A visão do super-homem, não sei se você sabe, mas a visão do super-homem, a visão de raio-x, ela não consegue penetrar o chumbo. Só que a visão de Deus consegue penetrar o chumbo, ele penetra tudo, ele enxerga tudo em qualquer lugar. Não existe nenhum lugar da face da Terra ou do universo onde alguém possa se esconder que o olho de Deus não enxerga essa pessoa. Bem, esse Deus era meio assustador na minha infância, eu confesso. Mas depois eu entendi que não era só um olho me olhando. Era alguém consciente, sabedor de tudo o que se passava dentro da minha cabeça, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. E esse Deus deixou de ser assustador e se tornou amoroso. Eu passei a me sentir amado por esse Deus que me enxergava, me via em todas as situações da minha vida. Agora, isso também tem um lado dramático, porque onde é que estava Deus quando eu passei por abusos, por traumas, por sofrimentos? Mas isso tem a ver com outra coisa, tem a ver com onde é que estava Deus? Por que ele não fez alguma coisa para evitar que o mal acontecesse comigo? Essa questão é muito delicada e ela afasta muitas pessoas de Deus, ainda que inconscientemente. Algumas pessoas culpam a Deus pelas coisas ruins que lhes aconteceram. Essas pessoas muitas das vezes não conseguem perceber que nós, seres humanos aqui na Terra, somos responsáveis por aquilo que a gente faz. E sim, Deus é poderoso para nos impedir de fazer uma porção de coisas. Acontece que Ele também é poderoso para nos dar a liberdade para que a gente venha agir da forma que a gente quiser, inclusive cometendo atos de maldade. E Ele permite que a gente faça isso, embora não seja a vontade dEle. Mas o que eu queria falar de fato mesmo a respeito dessa questão de Deus ser capaz de nos ver é o contrário. Será que nós somos capazes de ver Deus, perceber quem Ele é, notar a atuação dEle? E eu pergunto isso baseado na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 27, onde diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme, porque viu aquele que é invisível. No caso, esse trecho aqui fala de Moisés, o mesmo que foi atraído ao deserto, ou melhor, foi atraído no deserto pela sarça ardente, uma árvore que estava pegando fogo e ainda assim não se consumia. Imagina uma árvore seca no meio do deserto. E o calor é tão forte que essa árvore começa a pegar fogo. Combustão espontânea. O natural seria que na medida em que ela vai pegando fogo, o fogo a consome e ela vai caindo aos pedaços e vira cinzas. Acontece que era uma árvore que estava pegando fogo e não se consumia. Isso atraiu a atenção de Moisés, e quando ele chegou perto, ele ouviu uma voz que lhe disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E dali para frente começou um diálogo entre Deus
e Moisés. Deus falando que era o Deus dos pais e dos antepassados dele, e Moisés sabia quem era aquele Deus. E Moisés não estava vendo um Deus que era uma árvore fumegante. Deus não era aquela árvore. Deus não era aquele fogo. Aquilo ali foi apenas uma manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. E o que me chama a atenção aqui nessa carta aos Hebreus é que ele viu aquele que é invisível. Moisés foi percebendo ao longo do seu relacionamento com Deus que ele podia ver o invisível. E isso aqui é o que mais me chama a atenção. É interessante notar ao longo de toda a história bíblica, tanto no Velho como no Novo Testamento, se bem que no Novo Testamento nós temos a presença de Jesus. E certa vez, se eu não me engano, o discípulo Filipe perguntou para Jesus: nos mostra o Pai. Perguntou não, né? Pediu. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem olhava para Jesus, para os atos de Jesus, para as palavras de Jesus, tinha um reflexo de quem era o Pai. Até porque o Pai, Deus, o Todo-Poderoso, ele é Espírito. E não dá para enxergar o Espírito com o corpo humano. O olho humano não consegue enxergar aquilo que é espiritual. Por isso essa passagem em Hebreus me chama tanta atenção. Ele viu o que é invisível. Quando eu era criança também, me chamava a atenção porque as pessoas, na hora em que iam fazer uma oração, fechavam os olhos. Por que a gente tem que fechar os olhos na hora de fazer uma oração? Uma das respostas que me deram é que, na medida em que você fecha os olhos, você não presta atenção no mundo ao seu redor, você não se distrai. Então, de olhos fechados, você pode se concentrar melhor e falar com o invisível. Eu achava que se eu fechasse os olhos na hora da oração, eu ia ver Deus. Mas, de fato, quando a gente fecha os olhos, fica mais fácil para se concentrar naquele que é invisível. Mas o grande lance do relacionamento com Deus não está na visão, está na audição. Por isso, é muito conhecido entre aqueles que procuram estudar as escrituras no original, aquela frase que diz Shema Israel, ou seja, ouça Israel. Porque o ouvir a Deus é que faz com que o nosso coração venha ter discernimento e conhecimento das palavras dele. E da mesma forma que ele diz, haja luz e houve luz, na mesma proporção em que a gente vai ouvindo a palavra dele, essa palavra dele dentro de nós vai gerando confiança, fé, credibilidade, vai nos fazendo acreditar nele. Por isso é que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aqui nesse mesmo capítulo 11, na carta aos Hebreus, no versículo 1 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E daí ele continua falando sobre o que é a fé e como, por meio da fé, várias pessoas conquistaram muitas coisas. Mas volta ao versículo 1. A fé é a certeza de coisas que você espera e é a prova de coisas que você não vê. Não tem a ver com a visão. E ainda assim, a gente pode caminhar nesse mundo, manifestando o invisível. Pode parecer um papo meio doido para quem não está acostumado a ler a palavra e buscar por questões espirituais, mas eu quero te convidar a pensar nesses assuntos. O Deus que você não vê, porque é espírito, te convida a caminhar com ele, sendo guiado pela sua voz. E você pode fazer isso, inclusive, todos os dias. E todos os dias você pode, como fez Moisés, ir caminhando firme, vendo aquele que é invisível.
Desejo que o Pai traga discernimento ao seu coração, que Ele traga revelação ao seu coração, de uma tal maneira que você busque pela palavra dEle e Ele venha gerar fé dentro do seu coração, e você possa crer nele e caminhar vendo o invisível.